Olá, pessoal, a paz e a graça do Senhor. Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Então, nós hoje queremos trazer para a vida de vocês uma declaração muito profunda e transformadora de toda a Bíblia, ok? E foi ditas por Jesus. Essa declaração foi dita por Cristo durante uma conversa noturna com Nicodemos, um líder religioso que, apesar de todo o seu conhecimento, sentia que faltava algo essencial, mas ele não entendia o porquê de tanto conhecimento, mas que estava faltando alguma coisa, sabe? Isso é uma reflexão para a gente saber o que realmente significa nascer de novo, tá? Bom, esse diálogo, para entender esse mistério, precisamos voltar ao texto original em João, o Evangelho de João, capítulo 3 e versículo 3. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos ficou confuso e perguntou como um homem velho poderia voltar ao ventre materno. Como? Jesus então explicou que não estava falando de um nascimento físico, mas de um milagre espiritual. Assim, no meu entender, eu, Gleison Costa, no meu entender, entendo que aquele que nasce de novo, ele tem lutas da mesma forma, passa por várias coisas que qualquer ser humano passa, mas ele aprende a contornar as coisas. Ele aprende a ser uma nova criatura. Ele aprende a ser uma pessoa transformada de mente, espiritual, uma mente de Cristo. As adversidades vêm, as lutas vêm, mas quem nasce de novo é como a gente acabou de dizer, é um milagre espiritual. Não tem nada a ver com nascimento físico. Mas o que a gente entende aqui, queridos? Que o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Dando procedência aqui ao texto, porque ele ficou se perguntando e indagando e com aquela confusão na cabeça. O que realmente seria nascer de novo? Uma mudança de dentro para fora. Nascer de novo não é apenas frequentar a igreja, porque está assim, cheio de pessoas que frequentam, apenas frequentam, mas não é igreja. Entende? Então, nascer de novo não é apenas frequentar a igreja ou ser uma pessoa boa. Tá? É uma metamorfose espiritual. Assim como a lagarta entra no casulo e sai borboleta. É uma transformação. Tá? Um novo nascimento transforma a nossa natureza interna. Não é que você não vá mais sentir desejos.
Mas a partir daquele momento, de tanto você lutar contra os desejos, eles começam a mudar. A tua visão, ou seja, a nossa visão do mundo muda e o nosso coração passa a bater no ritmo do coração de Deus, ou seja, da vontade de Deus, do querer de Deus, dos planos de Deus, entende? A troca de um coração de pedra por um coração de carne. O profeta Ezequiel já anunciava o que Deus faria no futuro através do Espírito Santo. Ele diz: e dar-se-vos-ei, ou seja, e dar-vos-ei um coração novo. Porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra. Olha, presta atenção. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Coração de pedra existe? Existe. É aquela pessoa sem propósito, aquela pessoa que não ouve conselho, aquela pessoa que não recebe exortação, aquela pessoa que não gosta de ser corrigido, que detesta receber orientação, entende? É aquela pessoa que passa por cima de tudo, ou seja, aquela pessoa que pouco tempo passa sem pensar no verdadeiro plano de Deus, ok? Então a gente se pergunta, irmão, como é que se dá isso? Como é que acontece? Ezequiel, capítulo 36, 26, diz: dar-se-vos-eis um coração novo. Então, Deus já está falando aqui, ó, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, ele vai adiante. Ele vai trazer consolo, ele vai trazer transformação de mente, né? Uma certa feita, o próprio Cristo, o próprio Jesus, diz: não saiam de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Que poder é esse? Poder de transformação. Mente, alma e espírito. Fora também revestimento de poder, que seriam também dons que seriam espalhados no meio da humanidade para aqueles que buscam a Deus, para aqueles que procuram verdadeiramente transformação da parte de Deus. O que a gente vê hoje é o seguinte: pessoas que estão frequentando igrejas, nada contra a igreja, tá? Mas frequentam, mas são apenas frequentadores. Não procuram mudança, não procuram, mesmo com tanto tempo frequentando, com tanto tempo ouvindo a palavra, porque a palavra é como um martelo que esmiuça a penha, tá? Então, mesmo com todo esse tempo, eles não são transformados, não conseguem ter essa intimidade com Deus. Mesmo com toda a orientação, tá? Não é que o Espírito Santo tenha dificuldade de transformar, de libertar, de agir, mas cabe ao ser humano a querer, a fazer parte verdadeiramente do que é igreja. Tá? O que a gente entende é o seguinte, que essas pessoas, infelizmente, vivem na carne até hoje. É uma verdade. Isso não deixa de ser uma verdade. Tá? Tem muita gente que tem raiva quando eu falo isso. Né? Mas, infelizmente, pessoas que vivem na carne são realmente aquelas pessoas que não recebem conselho de ninguém. Nem do Espírito Santo, quanto mais de pai e de mãe. Ou seja, vivem uma vida de hipocrisia, uma vida tanto faz como tanto fez. São hipócritas. Lembram quando Jesus ele chama a atenção daqueles que se chamavam fariseus, saduceus,
líderes religiosos que, por estarem assentados nas primeiras cadeiras, eles se achavam que já estavam salvos, que estavam tudo bem, mas na realidade é que eles estavam burlando, quebrando várias regras, né? Porque tem gente que é assim, tão religioso, mas vive quebrando tabus que por eles mesmos são criados, né? Cheio de regrinha. Ah, irmão, isso é pecado. Ah, irmão, isso não. Ah, irmão, malhar não pode. Ah, fazer exercício não pode. Ah, sentar no meio dos irmãos, né, dos pecadores não pode. Fazer aquilo não pode. Tudo é pecado. Tudo é pecado. Menos falar da vida do irmão. Tudo é pecado. Menos responder pai e mãe. Ah, eu faz a vontade de fulano, de cicrano, mas a vontade do pai, da mãe não faz. Entende? Quanto mais o Espírito Santo também não tem nessa hora aí, né, poder de transformar pessoas assim, que não se entregam de corpo e alma e espírito, entende? Aí sim, um coração de pedra. Mas ele disse, olha, eu vos darei um coração novo, porém dentro de vós um espírito novo, um espírito sensível a ouvir conselho, sensível a ouvir a voz de Deus, né? Parar de ser tão crítico nas questões que se chama Palavra de Deus e realmente buscar discernimento do Espírito, né? Não é porque você está vendo um erro aqui que você, isso é errado, irmão, pare com isso, e tal, e aquela coisa toda, tá entendendo? Julgando, prejulgando, e aquela coisa toda. Deus não te chamou para ser juiz, mas tu é apenas o irmão dessa pessoa, entende? Então, quando a gente recebe esse novo coração, a gente passa a ser uma nova criatura. Quando aceitamos a Cristo e permitimos que o Espírito Santo governe nossas vidas, o nosso passado é apagado e uma nova história começa, entende? Começa. E aí onde a gente vai aprendendo a ter verdadeiramente um propósito com Deus. Você imagina como foi que ficou a cabeça de Nicodemos? Um homem tão religioso, tão sabedor das coisas. Quando Jesus fala com ele, se tu não entendes as coisas físicas, as coisas terrenas, como é que eu vou te falar das coisas espirituais? Me diz, se tu não está compreendendo, está faltando mesmo alguma coisa em você, Nicodemos. Ele poderia muito dizer, mas senhor, eu sou religioso, tenho tantos anos de igreja. Irmãos, isso não é maturidade espiritual. Ter 30 anos, 50 anos, 60 anos de igreja, frequentando igreja, não é maturidade espiritual. Não é. E olha bem o que eu vou te dizer, hein? Nicodemos era um mestre. Aos olhos humanos, Nicodemos era um mestre, mas quando ele teve um encontro verdadeiro com Cristo, as coisas passaram a mudar. Ele passou a compreender porque Jesus ele foi revelando o que é que precisa e o que é que não precisa. Porque aquele que é nascido de Deus não precisa estar cheio de regrinhas, sabe? Irmão, se pegar naquele copo é pecado. Tá? Quem é de Deus sabe o que é pecado e o que não é. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, tá? Ou seja, quando nós aceitamos Cristo em nossa vida, Ele governa nossas vidas, nosso passado é apagado e uma nova história começa. A partir dali você é uma nova criatura. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora tu imagina uma pessoa com 10, 20, 30 anos, ou seja, às vezes até nasce no berço
no berço evangélico, mas nunca teve um encontro verdadeiro com Cristo, porque está acostumado com rotina, está acostumado com apenas aquilo que a gente ouve de alguém, mas nós mesmos não analisamos as Escrituras. Entende? Eu acredito apenas no que aquele pastor fala. Nada contra os pastores, nada contra os presbíteros, os mestres que Deus tem levantado para poder nos instruir, tá? Para nos ensinar. Só que a gente precisa ser que nem aquele povo de Bereia, os bereanos, que analisa as escrituras, tá? Que diz, opa, pera, ele está falando, mas agora eu vou analisar as escrituras para ver o que ele está falando aí, está aqui, entende? Para ver se é isso mesmo. Eu vou pedir o discernimento de Jesus aqui, né? Então, tanto tempo que Nicodemos tinha e ele nunca teve um encontro verdadeiro com Cristo, tá? Era um homem justo? Era, mas ele precisava assim ser modelado, ser transformado, ser uma pessoa autêntica, sabe? No evangelho, conhecer verdadeiramente. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: tu tem que quebrar esses tabus, esses dogmas que para nada presta. Porque se tu quebra um, vai desfazer todos os outros 9 mandamentos, né? Se tu quebra um mandamento, quebra todos os outros, né? Como tem gente dizendo aí, eu sou da religião tal. Isso não existe, queridos. Olha, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, né? E aquele que não nasce de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Não pode. Jesus foi bem categórico. Sem isso é impossível ver ou entrar no reino de Deus. Por quê? E o que é o reino de Deus? Né? Jesus, uma certa feita, ele disse, já é chegado o reino de Deus. Abram os olhos de vocês. Parem de besteira. O reino de Deus ele não vai chegar. Ele já chegou. Tá? Quem nasce, né, de novo, nasce e verá. E está vendo o reino de Deus. Tá? Alguém me pergunta assim, irmão, o que é que tu acha das religiões? E eu, o que é que tem? Não, qual é a verdadeira religião? Aí vem Tiago respondendo para mim e para você. A verdadeira religião é aquele que ampara os órfãos, as viúvas. Jesus, não vou muito longe. Jesus ele disse, olha, aquele que visita um desses meus pequeninos, que dá um copo com água, que visita os presos, que dá roupa, que dá alimento, né? Que faz as boas ações, esse está me visitando, esse está me vestindo, esse está me fazendo também. Entende? Jesus falou. Tá? Então é tipo assim, quem não nasce de novo não pode ver o reino. Por quê? Porque o reino de Deus é espiritual, baseado na justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo 14 e versículo 17. Ok? Os olhos espirituais de quem não nasce de novo estão vendados. Por quê? E pelo quê? Pelas distrações, pelo egoísmo desse mundo. Tá? O novo nascimento nos dá olhos espirituais para enxergar o agir de Deus, a sua soberania, a sua beleza, soberania de Deus em como ele atua na vida das pessoas para salvar, libertar, construir, redarguir, orientar, tá?
Aí vai aí uma reflexão bem maravilhosa para nós. Olha, o novo nascimento não é uma conquista humana, é um presente gratuito de Deus, que recebemos através da fé. Pergunte-se hoje: eu tenho apenas tentado seguir regras religiosas ou realmente sinto a vida de Deus pulsando em mim? Vamos pensar melhor nisso, tá? Vamos refletir nisso. As minhas prioridades mudaram desde que decidi seguir Jesus? Sim ou não? Né? Se você deseja esse novo começo, basta abrir o coração e orar, pedindo para que o Espírito do Senhor faça essa obra maravilhosa em você. O ontem já passou e hoje é o dia de viver a novidade de vida que é só o reino de Deus. Aliás, que só o reino de Deus pode oferecer. Tá certo? Que Deus te abençoe, que te dê muita alegria, paz e gozo no espírito. Tá certo? Que Deus te transforme, faça coisas grandiosas na sua vida, a você e para a sua família. Shalom.